Rafa's told you to feel at home. So jokes, walk Okay. around. Ok. Tudo bem. Start. Obrigado. Bom dia. My Português. Esse é o que eu sei de português. Muito obrigado ao pastor Rafa e Eliezer. It is a gift to us to be here. É pra gente um grande presente estar aqui. You thank us for what we have come and shared with you, Vocês agradecem a gente pelo que a gente fez, pelo que a gente compartilhou, and yet you have shared so much with us. mas vocês compartilharam muito com a gente. And so we are grateful to be here. We're grateful for your people who have invested time to spend with us. E por isso nós somos muito gratos de estarmos aqui, de pessoas da comunidade de vocês terem investido tempo para passar com a gente. As Rafa said, we have been here for the last several days Como o Rafa disse, nós estivemos aqui pelos últimos dias to devote time with your ministry leaders, para dedicar algum tempo com os líderes de ministério da igreja, to share with them lessons we've learned over 30 years as a church. para compartilhar com eles lições que nós aprendemos ao longo de 30 anos de igreja. And so we've been sharing stories with one another Então nós temos compartilhado histórias uns com os outros and learning from one another. e aprendido uns com os outros. And so we are truly blessed to be here. Thank you. E por isso nós somos muito abençoados de estarmos aqui. Thank you Muito for your obrigado. hospitality. Obrigado pela hospitalidade. Thank you for the way that you have welcomed us. Obrigado pela maneira como vocês têm recebido a gente. Thank you for the way that you have invested in conversation, Obrigado pela maneira como vocês têm investido em conversas com a gente, even with difficulties in language. mesmo com as dificuldades da língua. Your investment has impacted us, so thank you. O investimento de vocês tem impactado a nós. Muito obrigado. If I haven't had the opportunity to meet you, Se eu não tive a oportunidade de te conhecer, I would like to do that today. eu gostaria de fazer isso hoje, But for you to understand who I am, I think Rafa shared, mas para vocês entenderem quem eu sou, acho que o Rafa compartilhou. but my Portuguese isn't so great. Mas meu português não é tão bom assim. My name is Chris Nelson, Meu nome é Chris Nelson and I am one of the elders at Clear Creek Community Church. e eu sou um dos presbíteros na Clear Creek Community Church. And this is a church in Houston, Texas. Essa é uma igreja em Houston, Texas. And we've been a church for about 30 years. Nós somos uma igreja lá há 30 anos And we have gone through many of the same growth patterns that you might be experiencing now. e nós passamos pelos mesmos padrões de crescimento, etapas que vocês estão experimentando hoje. And we've done a lot of things wrong. E a gente fez um monte de coisa errada, And God has still been faithful. mas Deus ainda foi fiel. And so we are here to not only share what we have learned, but also to learn from you. Então por isso nós estamos aqui não apenas para compartilhar aquilo que nós temos a compartilhar, mas também para aprender com vocês. This is my second time in Floripa. É minha segunda vez em Floripa. I have been to Brazil maybe about a half a dozen times, 6 times. Estive no Brasil mais ou menos meia dúzia de vezes. And I've traveled all over the country of Brazil, Eu viajei por todo o Brasil, maybe 12 different cities, major cities, talvez 12 cidades diferentes ao longo do Brasil, spending time with church leaders and church planters, gastando tempo com líderes de igreja e plantadores de igreja, helping to teach and train and develop ajudando a ensinar, capacitar e formar across the country. em todo o país. It has been a truly humbling experience for me. Tem sido uma experiência que tem me humilhado. And so I have been grateful for every moment that I have had to spend with the Brazilian people. E por isso eu sou muito grato pelo tempo que eu tenho conseguido gastar e investir com o povo brasileiro. In many ways, every trip that I take, Em muitas maneiras, cada viagem que eu faço, I feel like I grow just a little bit more Brazilian. eu sinto que eu fico um pouquinho mais brasileiro. And though I have many areas to grow in, E apesar de eu ter várias áreas que ainda preciso Portuguese desenvolver, being one of those, português claramente uma delas. the one area that I think I have grown most like Brazilians A área que eu acho que eu tô mais parecido com o is brasileiro my love for coffee. é meu amor por café. Nos brasileiros, nos brasileiros amamos o café, né? I am in good company, it seems. Eu tô em boa companhia, pelo que parece. Sounds like there are some coffee lovers in here, yes? Tem gente que ama café aqui, não tem? Now, as a true coffee lover, though, Como alguém que ama café, we know that coffee is not just this quick, semi-essential part of the morning. a gente sabe que café não é essa experiência semi-essencial, fundamental da nossa manhã. No.
Não. We enjoy coffee. A gente gosta de café. Enjoying a good cup of coffee Gostar de uma boa xícara de café is an experience. é uma experiência. The experience is something that brings us joy in the morning. A experiência é algo que nos traz alegria pela It- manhã. it's something that we look forward to. É algo que a gente fica esperando. And it's something that we have plenty of stories to tell about. E a gente tem muita história sobre esse tipo de coisa. Of course, the coffee itself, Claro, o café propriamente dito, but also many stories of the people that we have gathered with around coffee. mas também muitas histórias das pessoas com quem a gente já compartilhou uma xícara de café. And as terrible as it may sound, E por mais horrível que possa parecer, I know not everybody loves coffee. eu sei que nem todo mundo gosta de café. And so we must ask ourselves, why would they not love coffee? E a gente tem que se perguntar, por que eles não gostam de café? How can this be possible? Como que isso pode ser possível? Now, I have a few friends Eu tenho alguns amigos who don't like coffee. que não gostam de café. And it really is centered around an experience they had with coffee. E o ponto principal é que ele teve uma experiência com o café que eles tiveram. One friend of mine, Amigo meu, he experienced coffee that had a very bitter taste. e ele provou um café que era muito amargo. And it bothered his stomach because it was very acidic. E deu revertério no estômago dele porque era muito ácido. And for another friend, E outro amigo, he will never drink coffee again ele nunca mais vai tomar café, because he was drinking a cup of coffee porque ele estava bebendo and got a café mouthful of coffee grounds. e ele encheu a boca com grão de café. Com pó And de it was café. disgusting. E era nojento. So this morning, I want to make sure we all understand Então nessa manhã eu quero que todo mundo aqui entenda what makes a good cup of coffee. o que faz uma boa xícara de café. Now you see, whether you enjoy coffee as an espresso Então se você gosta de café como or a expresso, latte ou café com or a leite, ou cappuccino, cappuccino, whether you prefer it to come from an espresso se machine você prefere o expresso de or a máquina, pour over ou passadinho, or maybe a French press, ou quem sabe uma prensa francesa, all of these styles of coffee todos esses estilos de and all café, these preferences, todas essas preferências, there are a few things that they have in common. têm algumas coisas em comum. A good cup of coffee starts with a coffee bean. Uma boa xícara de café começa com grão de café. And to be fair, not just one bean, E sendo honesto, não só grão, many beans, right? muitos grãos, Right? certo? Okay. You're still awake. And the beans are then roasted. Os grãos são então torrados And the heat and the process of roasting, e o calor e o processo de torra, it imparts or gives them flavors de alguma forma, dá mais sabores aos grãos, while also drawing out of the bean enquanto tira do grão some of the elements that are deep within it. alguns dos elementos que estão profundamente lá no fundo do grão. And then the beans themselves are sent through a grinder. E os grãos, depois de torrados, são mandados para um moedor. Now, for me, I believe espresso Eu, particularmente, acredito que expresso is the best base for any coffee. é a melhor base para qualquer café. And so, for these types of coffees, an espresso, Então, para esses tipos de cafés e expresso, the beans need to be ground fine. os grãos precisam ser moídos bem finos. They need to be formed. Eles têm que ser formados. They need to be pressed, Eles têm que ser pressionados, preparing them for brewing. prensados para serem passados. Now, next, a good cup of coffee. Então, uma boa xícara de café, It requires the purest of water, ela requer a mais pura água, heated to the right temperature, aquecida à temperatura correta, brought to the right pressure, trazida para a as pressão it, correta, as it saturates the grounds and is pushed through them. enquanto satura o pó do café e empurra o sabor. And as the water goes through the grounds, E enquanto a água passa pelos grãos, it draws out of the beans ela and the retira dos grounds grãos e do pó the elements of the bean while amplifying its flavors. os elementos do grão enquanto amplifica os sabores. And so the result is this beautiful, smooth, creamy coffee that goes in the Então o cup below. resultado é esse belo, cremoso e gostoso creme de café. It is a beautiful sight, yes? É uma vista linda, não é? A wonderful experience. Uma experiência maravilhosa. The aromas, Os aromas, the sights, a aparência, the anticipation of the flavor to taste.
a antecipação do gosto pelo cheiro. This is something that brings great joy to my heart. Isso é algo que traz muita alegria para o meu coração. Now, you might be wondering, E agora você talvez esteja se perguntando, where am I? o que eu estou fazendo? Am I at church? Eu estou na igreja Am I at a coffee house? ou eu estou numa cafeteria? What does all of this have to do with following Jesus? O que isso tem a ver com seguir Jesus? I'm glad you asked. Eu estou feliz que você perguntou. I want you to consider the elements of what make a good cup of coffee. Eu quero que você considere o que faz, os elementos que fazem uma boa xícara de café. The beans, Os grãos, the water, a água, the heat, o calor, the process, o processo, the pressure. a pressão. But before we talk about those elements, Mas antes que nós falemos desses elementos, I want you to consider the end result. eu quero que você considere o resultado final. That beautiful cup of coffee. Aquela bela xícara de café. You see, today you enjoy a good cup of coffee, Hoje você aproveita uma boa xícara de café, likely because you enjoyed a good cup of coffee before. muito porque você já experimentou uma boa xícara de café antes. But when you had that first cup of coffee, Mas quando você teve aquela primeira xícara de that café, first enjoyable experience, aquela primeira experiência gostosa, you likely did not consider all of the process it takes to get there. você não considerou todo o processo que fez aquela xícara chegar até você. Instead, you simply enjoyed the beautiful work of art in a cup. Pelo contrário, você só apreciou o belo trabalho numa xícara de café. Now, on the other hand, Agora, por um outro lado, if you're here this morning and you don't love coffee, se você está aqui nessa manhã e você não gosta de café, don't worry, I won't make you raise your hand. não se preocupa, a gente não vai pedir para você levantar sua mão. But you likely do not enjoy coffee today because you had a bad experience with coffee before. Mas provavelmente você não gosta de café hoje porque você teve uma experiência ruim com café antes. And as you think about this experience of coffee and how it influences Enquanto você pensa nessa experiência do café e como isso influencia você, your love of coffee today, o seu amor por café hoje, I want you to consider the same principle eu quero que você considere o mesmo princípio and how it applies to other things in your life. e como se aplica em outras coisas na sua vida. Perhaps you don't like to go to a certain place, Talvez você não goste de ir até um certo lugar, or maybe you don't like listening to a certain type of music, ou talvez você não goste de ouvir certo tipo de música, or maybe you don't like eating a certain type of food, ou talvez você não goste de certo tipo de comida, maybe fish, talvez peixe, maybe chicken, talvez frango, maybe Brussels sprouts. talvez couve de Bruxelas. Anyone like Brussels sprouts? Alguém gosta de couve de Bruxelas? The Americans. Os americanos. But you don't enjoy those things because your past experience Mas você não gosta dessas coisas por causa da sua experiência passada? has brought you to a place where it is not enjoyable. Ah, sorry. Então, a sua experiência anterior com essas coisas te trouxe a um lugar que agora essas experiências são coisas gostosas e que você gosta. Now, for me, I'll give you a little example. E eu vou trazer uma experiência pessoal minha. When I was a young boy, Quando eu era um garotinho, my mom minha mãe made me eat broccoli. me fez comer brócolis. Now, not just a little bit of broccoli. Não só um pouquinho de brócolis. She'd give me a plate of broccoli Ela me deu um prato inteiro de that my brócolis. little self and my little head Com o meu corpinho e a minha cabecinha, looked like this huge mound of broccoli. parecia uma montanha de brócolis. And I didn't like it. E eu não gostava disso. But I had to eat every piece of broccoli on the plate, Mas eu tive que comer cada pedaço de brócolis no prato. or I couldn't get up and go and do what I wanted to do. Ou eu não podia levantar da mesa e fazer o que eu quisesse fazer. Now you can imagine Então você pode pensar whether it tasted good or not, se estava gostoso ou não, whether it was healthy for me or not, se era saudável para mim ou não, because I was forced to eat it porque eu fui forçado a comer, and to eat more than I wanted to. comer muito mais do que eu queria. The result is that I don't enjoy broccoli, O resultado é que eu não gosto de brócolis. even today, Até hoje, but I won't tell you how old I am. mas eu não vou te falar quanto que eu tenho de idade, tá? Now, for you, perhaps it's something else, Para você talvez seja outra coisa. and maybe for a different reason. E talvez por um outro motivo. Maybe you were surprised by something that was hard or chewy, Talvez você tenha sido surpreendido por alguma coisa que era duro ou meio chicletinho, assim, in a dish where there shouldn't have been something hard. num prato que Or não deveria chewy. ter algo duro ou chiclete, meio molengo. Maybe it wasn't well prepared, Talvez não tenha sido bem preparado, but you don't like it, mas você não gosta. and you've never tried it E again, você nunca mais provou isso. and it is written off. E está arriscado da sua lista. Now, whatever it might be,
Bem, independente do que seja, food, a place, a music, comida, lugar, uma música, the principle's the same. o princípio é o mesmo. Our past experiences Nossas experiências do passado influence how we have a desire for and how we experience things today. influenciam como nós desejamos as coisas e como nós queremos experimentá-las hoje. So I have a question for you. Então tem uma pergunta para você. When you think of the church, Quando você pensa na igreja, when you think of Christians, quando você pensa em cristãos, when you think of followers of Jesus, quando você pensa em discípulos de Jesus, when you think about faith in the person and work of Jesus, quando você pensa em fé na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo, what past experiences come to your mind? que experiências passadas vêm à sua memória? What past experiences influence the way you view church Que experiências passadas influenciam a maneira como você enxerga a igreja and your desire to follow Jesus? e o seu desejo de seguir a Cristo? If you were to think about the last person that you met, Se você pensasse na última pessoa que você conheceu, how would their experience with you como a experiência deles com você influence their view influenciou a visão and their deles desire to follow Jesus? e o desejo deles de seguir Jesus? This morning, we're going to spend some time in two different passages. Hoje de manhã nós vamos passar tempo em duas passagens diferentes. And so while I give you a little bit of context for those passages, if you have your Bible, you can open them to Matthew 28. Então, se você, enquanto eu dou um pouquinho de contexto para essas duas passagens, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir no texto de Mateus 28 And Acts chapter 1. e Atos 1. Now, these two passages, though in separate books of the Bible, Essas duas passagens, apesar de estarem em livros diferentes da Bíblia, they're really talking about the same event, estão falando do mesmo evento, the same time from two different perspectives. o mesmo momento de duas perspectivas diferentes. And these passages, they're telling us of something that occurred after Jesus was crucified, Essas perspectivas falam a respeito de algo que aconteceu depois que Jesus foi crucificado, after his resurrection, depois de sua ressurreição and after he had appeared to his disciples for 40 days. e depois de ter aparecido aos seus discípulos por 40 dias. And what we see in these passages E o que nós vemos nessas passagens is that Jesus has led his disciples out of the city and up on a hill. é que Jesus levou os seus discípulos para fora da cidade e para cima de um monte. And just before he ascends into heaven, E logo antes dele subir aos céus, Jesus gives his disciples some instructions. ele dá instruções aos seus discípulos. And so we'll start in Matthew chapter 28, Então vamos começar em Mateus capítulo 28, verses 18 through 20. versos 18 a 20. Do you want to read it in Portuguese or you want me to say it? I guess it might be better for me to read in Yes. Portuguese. May I? Yes, please. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. And so what we see here is that Jesus, after demonstrating his authority through the resurrection, Então, o que nós vemos aqui é que Jesus, depois de demonstrar a sua autoridade na ressurreição, he gathers his disciples together, ele reúne os seus discípulos todos juntos, he reiterates that authority, e reitera a sua autoridade, and then he tells them to go and make disciples. e ele os diz: vão e façam discípulos. To go and to help others see and experience the grace of God. Vão e ajudem outros a experimentarem e verem a graça de Deus. And I'm going to emphasize a term here in verse 19. E eu quero trazer ênfase para uma palavra aqui no verso 19. It says, go therefore. Diz: vão. Does it actually say that in Portuguese? Yes, okay. This term in the original language, Sorry. Essa palavra na língua original actually means as you are going. quer dizer enquanto vocês vão, In your everyday life, in your daily tasks, and with everyone you meet.
no seu dia a dia, na sua rotina diária e com todo mundo que você encontra. You are to make disciples. Você tem que fazer discípulos. You are to teach them what Jesus has taught you. Você deve ensiná-los aquilo que Jesus ensinou a você. You are to model for them what it looks like to be obedient to all that he has commanded you to do. Você tem que ser um modelo para eles de tudo aquilo que ele chamou você a obedecer e aquilo que ele ensinou você a viver. And you're to do these things knowing that Jesus is with you. E fazer essas coisas sabendo que Jesus está com você. Okay, now, Acts chapter 1, Agora, Atos capítulo 1, verse 6 through 8. versos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. So here we see the same time, Então aqui nós vemos o mesmo momento, the same event, and the same encounter with the disciples and Jesus o mesmo evento e o mesmo encontro entre Jesus e seus discípulos before his ascension into heaven. antes da sua ascensão aos céus. And we see that Luke, he captures for us a little exchange between the disciples and Jesus. E Lucas foca especificamente numa troca de palavras entre Jesus e seus discípulos. The disciples are asking Jesus Os discípulos estão perguntando a Jesus if he is now going to restore the kingdom to Israel. se ele vai restaurar o reino a Israel. And this question, it tells us a little bit about what they were expecting. E essa pergunta revela para nós o que eles de fato estavam esperando. And that expectation was actually a common expectation for the people of Israel. E essa expectativa dos discípulos era muito comum ao povo de Israel. It was this expectation or this perspective that Jesus was coming, Era essa expectativa ou essa percepção de que Jesus estava vindo, that the Messiah was coming, the Savior was coming, que o Messias estava vindo, que o Salvador estava vindo, and that he would restore the nation of Israel que ele restauraria a nação de Israel to a place of political power, de um lugar de poder político, to complete a political revolution para completar uma revolução política that would bring with it que traria com ela peace, paz, influence, influência and power for the e Jews. poder para os judeus. And with that power E com esse poder would come security, viria segurança, comfort, conforto, pride, orgulho, a sort of vindication uma certa reivindicação for all that they had suffered over the years as a people and a nation. a partir de tudo que eles haviam sofrido como nação ao longo dos anos. But notice what Jesus' response is. Mas perceba qual é a resposta de Jesus. Jesus makes it clear that it isn't the kingdom of Israel that he's come for. Jesus deixa claro, não é pelo reino de Israel que ele veio. It isn't this political revolution. Não é por uma revolução política. Instead, he has come to bring about the kingdom of heaven. Não, ele veio para trazer o reino dos céus. And so he redirects their attention Então ele redireciona a atenção deles from the worldly kingdom that they do desired, reino mundano que eles with queriam, all of its comforts and security, com toda a sua segurança e conforto, and he points them instead e ele aponta eles para to a different kingdom. I'm sorry. um reino diferente. One that the whole world Que o mundo inteiro would experience. experimentaria. One that he has given himself for, Pelo qual ele se entregou. and one that he calls them to help in completing. E a qual ele chama a eles para completarem. And he says that they will do that by being his witnesses E ele diz que eles o farão sendo suas testemunhas. in the city, in the region and nation, and to the world. Na cidade, na nação e na região e para o mundo. Now, it's important for us to understand É importante para a gente entender that similar to us today, que, parecido com a gente hoje, they knew that this was going to be a challenge. eles sabiam que ia ser desafio. That this would include many people with many different languages and many different cultures, Que isso inclui gente de muitos povos, de muitas línguas, de muitas nações diferentes. where there is conflict and hostility between groups of people and nations. Onde existe conflito, guerra, hostilidade entre grupos de pessoas e nações. Yet, unlike today, Sorry? unlike today, E diferente. different than, Yeah, e são diferentes entre si.
travel was hard for them. Viajar era difícil para eles. This call for them to witness to these places Esse chamado para eles serem testemunhas nesses lugares meant that they would experience difficult journeys queria dizer que eles iam experimentar viagens difíceis, without airplanes, sem aviões, without buses, sem ônibus, without trains, sem trens, without cars, sem carros, away from their family, longe das suas away famílias, from their community, longe das suas away from their comunidades, culture, longe das suas culturas, away from their comforts and security. longe dos seus confortos e da sua segurança. But they were to go to witness of a different kingdom Mas eles deveriam ir para testemunhar de um reino diferente and experience a scenario that was very different than what they desired. eles experimentariam experiências e cenários muito diferentes do que eles tinham vivido. But we see here in verse 8 Mas nós vimos aqui no verso 8 that Jesus clearly points to the fact that they would not be able to do it on their own, que Jesus claramente estava apontando que eles não conseguiram fazer isso that sozinhos, they would need the help of God. que eles precisariam da ajuda de Deus. And he tells them that they would receive it. E ele fala para eles que eles o receberiam. They would receive that power when they received the Holy Spirit. Eles receberiam esse poder quando eles recebessem o Espírito And Santo. so if we take these two passages together, Então, se nós juntarmos essas duas passagens, understanding that they are talking about the same event and the same dialogue with Jesus entendendo que elas falam do mesmo evento, do mesmo diálogo entre Jesus e os discípulos, prior to his ascension, antes da sua ascensão, together we can make a few conclusions. juntos nós podemos chegar a algumas conclusões. The first is that Jesus is the Messiah, the Primeiro, Savior. Jesus é o Messias, o Salvador. You see, up to this point, Jesus has fulfilled every prophecy declared about the Messiah. Até esse momento, Jesus cumpriu todas as profecias a respeito do Messias. Jesus, being God, was born a man. Jesus, sendo Deus, nasceu homem. He lived a perfect and sinless life. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. He testified and did miracles as he walked this earth Ele testemunhou e fez milagres enquanto ele caminhava por essa with terra divine authority. com autoridade divina. And he ultimately gave up his life E no último momento ele entregou a sua vida for the sins of all of us pelos pecados de todos nós, by dying on the cross morrendo numa cruz, in the way that was prophesied. na maneira como foi profetizado. And E he demonstrated, ele demonstrou, he validated his position as Messiah ele validou sua posição enquanto by being Messias, raised from the dead. sendo ressuscitado dentre os mortos. And so we see here now in Acts and in Matthew 28 Então nós vemos agora em Atos, em Mateus 28, that he's giving instructions to his disciples. que ele está dando instruções aos seus discípulos. And then he is ascending to heaven E ele está ascendendo aos céus to reign with that authority para reinar com essa autoridade over all of creation. sobre toda a criação. Now, the second thing that we can conclude from these two passages A segunda coisa que nós podemos concluir a partir dessas duas passagens is that Jesus saves. é que Jesus salva. Now, we see that throughout all of history. Nós vemos isso ao longo de toda a história. God has saved people through faith in the Messiah or the Savior. Deus salvou pessoas através da fé no Messias, no Salvador. In the Old Testament, No Velho Testamento, it was faith in the promise of the Messiah to come. era fé na promessa do Messias vir. During Jesus' life and time on earth, Durante o tempo de Jesus, a sua vida nessa terra, he called ordinary people, ele chamou pessoas comuns, ordinary men and women, homens e mulheres comuns, fishermen and tax collectors and doctors. pescadores, coletores de impostos, doutores. And he called them to follow him, E ele os chamou a to seguir, believe in him, para acreditar to nele, trust in him for salvation from their confiar sins, nele para a salvação dos seus pecados and to receive eternal life with him. e receber vida eterna com ele. Now, he walked with them, Ele caminhou com he eles, ate with them, comeu com eles, and he taught them how all of the scriptures testified to his arrival. e ele ensinou a eles como todas as escrituras testemunhavam a respeito dele. And he showed them how he would fulfill and did fulfill those prophecies. E ele mostrou como ele cumpriria e de fato cumpriu todas essas profecias. And in that faith and in that understanding, E nessa fé e nessa compreensão, the disciples were given salvation. os discípulos receberam salvação. And these first disciples, they then fulfilled what Jesus is instructing them to do.
E esses primeiros discípulos, então, cumpriram aquilo que Jesus os instruiu a fazer. to be witnesses to the world. Serem testemunhas para o mundo. And so today, Então, hoje, we have heard the good news of Jesus, nós ouvimos as boas novas de Jesus. what we call the gospel, Que nós chamamos o Evangelho. that Jesus lived a perfect life, died, and was raised from the grave Que Jesus viveu uma vida perfeita, morreu e foi ressuscitado entre os to da pay cova the penalty for our sins. para pagar o preço pelos nossos pecados. And we hear this because they were faithful in sharing that message with generation after generation after generation. E nós ouvimos essa mensagem porque eles foram fiéis a compartilhar essa mensagem geração após geração após geração. And it is this truth that is proclaimed E essa verdade que é proclamada and corroborated by lives transformed by the gospel. corrobora com vidas transformadas pelo Evangelho. That he continues to save ordinary men and women and children today. E ele continua salvando homens e mulheres e crianças comuns hoje. People like you, Pessoas como você, people like me, pessoas como eu, people all across this room, pessoas em todos os assentos desse auditório, from different cultures, de culturas diferentes, different backgrounds, de histórias diferentes, and different perspectives. de perspectivas diferentes. Now, the third thing that we can conclude from these two passages A terceira coisa que nós podemos concluir dessas duas passagens, is that we see Jesus clearly declaring a gente vê Jesus declarando claramente that those who God saves, God sends. que aqueles que Deus salva, Deus envia. Matthew 28 and Acts 1 Mateus 28 e Atos 1 show us that Jesus clearly commissions his disciples mostra que Jesus claramente comissiona os seus discípulos to go. a ir. After all that Jesus had done, after all that he has demonstrated, Depois de tudo que Jesus fez, depois de tudo que ele havia demonstrado, he could have told them to do anything. ele podia falar para eles fazerem o que fosse. Yet the one thing that Jesus tells them to do, Ainda assim, a única coisa que ele fala para eles fazerem, that he is so intentional about pointing out to them, que ele é tão intencional em mostrar para eles, those who follow him, aqueles que o seguem, they are sent to share the gospel, eles são enviados a compartilhar do Evangelho, to bear witness serem testemunhas of what they have seen do que eles viram, and what they have heard, do que eles ouviram, to bear witness testemunharem to the transformation that they have experienced a transformação que eles mesmos experimentaram, because of how God had loved them, porque Deus o amou, os amou, sacrificed for them, se sacrificou por eles, because of his love and his grace towards them. por causa do seu amor e a sua graça em favor deles. Now, these three conclusions, Essas três conclusões, Jesus is the Messiah, Jesus é o Messias, Jesus saves, Jesus salva and Jesus e sends, Jesus envia, are foundational to the Christian life. são fundamentais para a vida cristã. It is Jesus who is the Messiah, É Jesus que é o Messias, not me, não eu, not you. não você. I hope that's not news. Eu espero que isso não seja novidade para você. It is Jesus who saves. É Jesus quem salva. I'm not the one who saves. Eu não sou quem salva. You aren't the one who saves. Você não é quem salva. It's Jesus who saves. É Jesus quem salva. Both of these are very clear that Jesus is the one who is accomplishing and has accomplished the work for salvation. Os dois textos são claros que Jesus é aquele que conquistou e está efetivamente conquistando a salvação em nós. And it is clear that he is the one who does the work in people's hearts. E é muito claro que ele é aquele que está fazendo o trabalho no coração das pessoas. But the last one is a key shift Mas o último tem uma virada, in that it is clear Jesus is the one who sends. que é claro que Jesus envia, By his authority, he sends us, por sua autoridade ele nos envia. and followers of Jesus are the ones who are sent. E seguidores de Jesus são aqueles que são enviados. Well, what are they sent to do? Mas o que eles são enviados a fazer? Well, Acts 1:8 tells us Bem, Atos 1:8 nos diz, to be a witness of his. para sermos suas testemunhas. Matthew 28 gives us a little more specifics, Mateus 28 é um pouco mais específico. to make disciples, Devemos fazer discípulos, teaching them, ensinando-os, baptizing them, batizando-os and modeling for them what it looks like to live a life of faith.
e sendo modelos para eles do que quer dizer viver uma vida de fé. So, as a follower of Jesus, Então, enquanto um seguidor, discípulo de Jesus, you may be wondering, talvez você se pergunte, what does that look like? como isso se parece? Well, it may look like this: Bem, pode se parecer com isso aqui. going to another country and preaching the gospel. Ir para um outro país para pregar o evangelho. It could be traveling to another part of Brazil Poderia ser viajar para uma outra parte do país. to love and serve a tribe of people that have never heard of Jesus. Para amar e servir uma tribo de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Or it could be gathering here at Igreja Nova Cidade, Ou pode ser nos reunindo aqui com a Igreja Nova Cidade. seeing anyone in the church and in the community around the church that has need, Ver qualquer pessoa e na comunidade ao redor da igreja que tem alguma necessidade and helping to meet that need. e ajudando-os a ter essa necessidade sanada. Regardless of what it is and where it is, Independente do que seja e aonde for, remember the words of Matthew 28. lembre-se das palavras de Mateus 28. As you are going, Enquanto vão, make disciples. façam discípulos. This means everywhere Isso quer dizer qualquer lugar and in everything. e em qualquer coisa. We are called to make disciples. Nós somos chamados a fazer discípulos. Or as Acts 1 says, Ou como diz em Atos 1, to be a witness of Jesus. sermos testemunhas de Jesus. We are called to baptize them, to teach them, to grow them, Somos chamados a batizá-los, a ensiná-los, a fazê-los crescer and to show them what it looks like to be a witness as we model for them. e mostrá-los como se parece alguém que é discípulo de Jesus e sermos um modelo para eles. And we do this at home, Nós fazemos isso em casa, at the store, nas lojas, at work, no trabalho, at school, na escola, at church, na igreja, at the coffee shop. na cafeteria, See? Everywhere. em todo lugar. Now, you may be saying, yeah, okay, but Você pode estar falando, né? Tá bom, e daí? this is a magical word. Essa é uma palavra mágica. But Mas, it's like saying, I understand everything you said is true, é como dizer, eu entendo que tudo que você falou é verdade, but I'm about to tell you why it doesn't apply to me. mas eu vou te falar porque isso não se aplica a mim. I'm about to tell you the excuses I have. Eu vou te falar quais são as desculpas que eu tenho. I'm busy. Eu sou ocupado. I have a lot to do. Eu tenho muita coisa para fazer. I don't have a lot of resources. Eu não tenho muitos recursos. I'm not a pastor. Eu não sou um pastor. I don't know that much about the Bible. Eu não sei tanto sobre a Bíblia. What if I can't answer their questions? E se eu não conseguir responder uma pergunta? Or maybe, Talvez. but Mas you don't know what I've done, você não sabe o que eu fiz. where I've been, Onde eu estive. who I was, Quem eu era. or who people know me to be, Ou como as pessoas se lembram de mim. or even the sin struggle Ou então a luta com o pecado que eu tenho. that I deal with every day of my life. Que eu lido todos os dias da minha vida. To which I'm going to say, Para isso eu digo, yeah, okay, tá bom, but mas perhaps talvez you don't understand what it means to be a disciple and a witness. talvez você não entenda o que é ser um discípulo e uma testemunha. So I want to take you back to the coffee, Então eu quero te levar de volta para o café. a good cup of coffee. Uma boa xícara de café. Now, recall that a good cup of coffee Nós chamamos uma boa xícara de café. is made from a few important ingredients, Ela é feita de alguns importantes ingredientes, like the beans como os grãos and the water. e água. And a good cup of coffee is made through the process: E uma boa xícara de café é feita pelo processo, grinding, moendo, forming, formando, pressing, apertando, the temperature and pressure a temperatura e a pressão of the water that passes through them. da água que passa pelos ingredientes. Now, I want you to imagine E eu quero que você imagine that you are a coffee bean. que você é um grão de café, Okay? tá bom? You got it? Are you a dark roast, a light roast, Você é uma torra escura, uma torra clara, medium roast? média. Okay. Now,
as a coffee bean, enquanto um grão de café, again, imagine, walk with me, pense, imagine, caminha comigo, you've grown up in a particular environment. você cresceu num ambiente em particular. Think of it as the culture that you were in. Pense nisso como a cultura em que você está inserido. Maybe the type of parents that you had, Talvez o tipo de Or the- pais que você teve. or the home or the school that you grew up in. A casa, a escola em que você cresceu. And if you're a little bit older like me, E se você é um pouquinho mais velho que nem eu, you've spent time living life, você gastou tempo vivendo a vida, experiencing conflict, experimentando conflitos, joyful moments, momentos de alegria, successes, sucesso and failures. e fracassos. This is like the heat Esse é tipo o calor and the flavoring that is imparted upon you in the roasting. e o sabor que vem sobre você enquanto você torra. Then, as followers of Jesus, Então, como seguidores de Jesus, one day, um dia, whether through a crisis in your life, através de uma crise na sua vida, like the death of a family member como a or, morte de um familiar, or a difficult diagnosis, ou um diagnóstico difícil, or perhaps through the realization ou talvez através da compreensão that the thing you've been chasing after, que aquilo que você tanto busca, that you were convinced would bring you que satisfaction, você estava convencido de que finalmente te traria has satisfação, only brought you pain and destruction. apenas te trouxe dor e destruição. Maybe you've Talvez. experienced a smooth and happy life, Você tem experimentado uma vida tranquila e gostosa, but deep down you still longed for something. mas lá no fundo você ainda anseia por alguma coisa. And you finally came to understand E você finalmente entendeu just how much you were loved by God. quanto você é amado por Deus. As a result, Como resultado, you've placed your faith in the person and work of Jesus. você depositou a sua fé na pessoa e obra de Jesus. This is the moment Esse é o momento when the grinding process starts. em que você vai ser moído. And that may not sound very exciting, Isso certamente não parece tão legal assim, né? but I want you to understand Mas eu quero que você entenda. this is the moment where God begins to work in your life Esse é o momento em que Deus começa a trabalhar na sua vida in such a way de uma maneira that He helps you to see your need for repentance and faith que Ele te ajuda a perceber a sua necessidade por arrependimento e por fé in this area of my life, nessa área da sua in vida, this area of my life, nessa área da sua vida, in all areas of my life. em todas as áreas da sua vida. And together with other followers of Jesus, E junto com outros discípulos de Jesus, other coffee beans outros grãos de café being ground, sendo moídos, because remember, one coffee bean doesn't make a good cup of coffee. porque lembre-se, só um grão não faz uma boa xícara I de just café. want to be clear about Eu this. só queria ser muito claro a respeito disso. You live in community Vocês vivem em comunidade where you rub against one another. que vocês ficam se esfregando com atrito um entre os outros. You challenge one another. Vocês se desafiam uns aos outros. You correct one another. Vocês se corrigem uns aos outros. And you grow together. E vocês crescem juntos. All within. Tudo dentro. And as a result of E como um resultado your love for one another, do seu amor uns pelos outros, because of how much Jesus loved you. por conta do quanto Cristo os amou. God is preparing you Deus está te preparando to be a great cup of coffee. para ser uma ótima xícara de café. He presses you Ele te espreme and He forms you. e ele te forma. And lastly, E por último, you don't have coffee without water, você não tem café sem água, or at least not good coffee. pelo menos não um café bom. Looking back at Acts chapter 1 verse 8, Voltando para Atos capítulo 1, versículo 8, we see that the Holy Spirit, nós vemos que o Espírito Santo it is what is poured out into the disciples. é aquilo que é derramado sobre os discípulos. And so in a similar fashion, Então, semelhantemente, again we're imagining, mais uma vez, a gente está imaginando. the Holy Spirit is the purest of water.
O Espírito Santo é a mais pura das águas and it is poured into us. e é derramado em nós. In the midst of all of the heat and all of the pressures of life, Em meio a todo o calor e todas as pressões da vida, God pours out His Spirit into us Deus derrama seu Espírito em nós to produce a good cup of coffee para produzir uma boa xícara de café. as we live faithfully to Him. Enquanto nós vivemos piedosamente para Ele. Now, I want you to notice, Eu quero que você perceba, God doesn't remove from us Deus não remove de nós all of our life experiences, todas as nossas experiências de vida, the good or the bad, as boas ou as ruins. but rather He uses those life experiences Na verdade, Ele usa essas experiências de vida to enrich the flavor para enriquecer o sabor that He pulls out of us que Ele tira de nós and uses to produce a good cup of coffee. e usa para produzir uma boa xícara de café. Our past Nosso passado does not dictate não dita whether or not we can be a good cup of coffee. se nós podemos ser uma boa xícara de café ou não. Rather, it is because of my past, Mas na verdade é por causa do meu it is passado, because of who I was and who people knew me to be, por quem eu fui e por como as pessoas se lembram de mim, that God produces a flavorful and rich cup of coffee through me. que Deus produz uma xícara de café cheia de sabores e rica através de mim. One that can meaningfully connect with others Uma que pode significativamente se conectar com alguém who have experienced the same struggles, que passou pelas mesmas dores e problemas, who have experienced the same challenges que passou pelos mesmos desafios, that I continue to live through. que eu continuo a viver. And so, in the end, Então, no fim das contas, through my life's experiences através das minhas experiências and God's pessoais work in my life e o trabalho de Deus na minha vida, a obra dele, to make the gospel clear to me, de fazer o evangelho claro para mim, to bring about heart transformation in me para trazer transformação de coração em mim, through the power of the gospel, através do poder do evangelho, I live faithfully in worship to Him. eu vivo fielmente em adoração a ele. And God pouring His Spirit out into me, E Deus derramando o seu espírito em mim, He has produced through me ele produziu através de mim a good cup of coffee. uma boa xícara de café. Something that someone who doesn't know Him Algo que alguém que não conhece can taste and enjoy, pode provar e se deliciar, leading to another person levando com que outra pessoa coming to know and trust in the person and work of Jesus. conheça e confie na obra e pessoa de Jesus. And they too, E eles também, through faith and the pouring out upon them the Holy Spirit, da fé e do derramado do Espírito Santo sobre suas vidas, God will produce another good cup of coffee, Deus vai produzir uma outra ótima xícara de café na vida deles, which somebody else can taste and enjoy. que tantos outros vão poder provar e se saborear. And it goes on and on and on. E vai, e vai, e vai. This is what it looks like to be a disciple who makes disciples. É com isso que se parece um discípulo que faz discípulos. And those disciples make disciples, Esses discípulos fazem discípulos, who then make disciples, que então fazem mais discípulos. and on and on. E assim, e assim. This is what it looks like to be a witness of Jesus. É com isso que se parece ser uma testemunha de Jesus. Other people around me Outras pessoas ao meu redor, experiencing Him experimentando a Ele and the work that He has done to transform my heart e a obra que Ele fez para transformar meu coração and my life through the gospel e minha vida através do Evangelho, by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Now, the principle we talked about earlier, E agora, aquele princípio que a gente conversou antes, remind you enjoy coffee today because you enjoyed a good cup of coffee before. de que você gosta de café hoje porque você provou uma ótima xícara de café antes, It applies to our discussion about making disciples today. se aplica à nossa discussão de como fazer discípulos hoje. It's through this that we fulfill what Jesus has called us to do in Matthew 28 and in Acts 1. É através desse princípio que nós cumprimos aquilo que Cristo nos instruiu em Mateus 28 e Atos 1.
through this process, Através desse and processo, by God's e grace, pela graça de Deus, and through the power of the Holy e Spirit, através do poder do Espírito Santo, we help to multiply disciples nós ajudamos a multiplicar who discípulos, help to multiply que disciples ajudam a multiplicar discípulos, that results in multiplying small groups, que resultam em multiplicar pequenos grupos, which then help to multiply churches que ajudam a multiplicar igrejas, that multiply churches. que multiplicam mais igrejas. And as we continue to faithfully live into this calling, Enquanto a gente segue fiel a cumprir esse chamado, together juntos, we reach not only the city of Floripa, nós alcançamos não apenas a cidade de Floripa, but the state of Santa Catarina. mas o estado de Santa Catarina See? And the country of Brazil e o país do Brasil and the world. e o mundo. So I'll ask you Então eu te pergunto, today, this morning, hoje, nessa manhã, are you a good cup of coffee? você é uma boa xícara de café? Vocês são. Do people walk away from an encounter with you As pessoas fogem de um encontro com você, having tasted only the ground up bits of your life tendo apenas provado dos sabores amargos da sua vida, without the transformation that comes from the gospel sem a transformação que vem do Evangelho and the power of the Holy Spirit within you? e o poder do Espírito Santo em você. Do people walk away from an encounter with you As pessoas deixam encontros com você, having tasted the bitterness tendo provado o amargor that you carry, que você carrega, the caustic or acidic a acidez, nature that comes out of you? a natureza ácida que sai de você? Or do the people around you, Ou as pessoas ao seu redor, do they know you? elas te conhecem, Do they enjoy being around you? elas gostam de ficar perto de você, Have they learned from your life experiences, elas aprenderam das experiências que você viveu, transformed by the gospel, transformado pelo so the Evangelho, gospel can press into their life para que o Evangelho possa prensá-los na vida deles, through the gentle and loving kindness através da gentileza amorosa that comes from the pouring out of the Holy Spirit que within you? vem do derramado do Espírito Santo? Do people want to spend more time with you? Será que as pessoas querem então passar mais tempo com você? And more importantly, E mais importante, do they want to know more about elas querem conhecer mais sobre how you became such a great cup of coffee? como você se tornou uma maravilhosa xícara de café. To know more about Jesus, Conhecer mais sobre Jesus, the gospel, o Evangelho and the community of faith here at Nova Cidade, Igreja Nova Cidade. e a comunidade de fé aqui na Igreja Nova Cidade. Remember, Lembre-se, those God saves, aqueles que Deus salva, He sends. Ele envia. Not necessarily to be a theological professor, Não necessariamente para ser um professor de seminário, but to be a witness. mas para ser uma testemunha. A witness about how He has transformed you. Uma testemunha de como Ele te transformou. Not throwing out all of your past, Não jogando fora todas as suas experiências passadas, but how God has redeemed your past mas como Deus redimiu o seu passado. with all of your struggles Com todas as suas lutas, and with all of your heart, com todo o seu coração, changed by the gospel mudados pelo Evangelho and empowered by the Holy Spirit. e empoderados pelo Espírito Santo. Would you pray with me? Ore comigo. Heavenly Father, Ó Pai nos céus, God, we come to you nós humble, viemos até você, humildes, knowing that we cannot save ourselves. sabendo que não podemos salvar a nós mesmos. We cannot save anyone else. Não podemos salvar mais ninguém, But what we can do, mas o que podemos fazer, what you have called us to do, o que o Senhor nos chamou a fazer, is to testify to what you have done in our heart, é testemunhar aquilo que o Senhor fez no nosso coração. how you have changed our lives Como o Senhor mudou as nossas vidas, through our understanding através da nossa of the compreensão gospel of Jesus Christ. do Evangelho de Jesus Cristo. God, may we be reminded Que nós sejamos lembrados that it is by your love and your grace to us
que é pelo seu amor e a sua graça por nós, that we are here and we understand and believe in the good news of Jesus. que nós estamos aqui, entendemos e cremos nas boas notícias de Jesus Cristo, Because somebody else was faithful porque alguém foi fiel, to be formed by you, de ser formado pelo Senhor, to be ground by you, de ser moído pelo Senhor, to be connected with a community of faith de ser conectado com uma comunidade de fé, by receiving the Spirit, recebendo o Espírito Santo. that we could taste what it looks like to be a follower of you. Por essa pessoa nós podemos provar quão bom é ser um discípulo do Senhor. God, I pray for our time this morning, Eu oro pelo nosso tempo aqui nessa manhã, encouraged by the songs that we sing, encorajado pelas canções que cantamos, reminded of the truth of what you call us to in your word, lembrado da verdade ao qual o Senhor nos chama na sua palavra, and to do so in relationship with one another. e fazê-lo nos relacionando uns com os outros, God, we praise you for it. que nós louvamos ao Senhor. God, we ask that you would help us to see clearly Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a enxergar com clareza the areas of our life that we have not submitted to you, as áreas da nossa vida que não estão rendidas ao Senhor, the barriers in our life that we make excuses as barreiras na nossa vida, as desculpas que colocamos for not demonstrating your love and your compassion and your grace to the world around us. de não demonstrar o seu amor, a sua compaixão, a sua graça ao mundo ao nosso redor. God, I pray Eu oro, that you would bless this church, peço que o Senhor abençoe essa comunidade, that you would bless these people, abençoe essas pessoas, that you would remind them lembre-as that you are there, that they are yours, que elas são suas. that you have paid the ultimate price for O them. Senhor pagou o preço definitivo por elas. God, that they would sit and rest in the love that you shower upon them. Que elas sentem e descansem no seu amor por elas. That they would receive your spirit. Que recebam teu Espírito. That they would see clearly where you want them to go. Que vejam claramente onde o Senhor quer que elas vão. And as they go, E enquanto eles vão, would you make them a beautiful testimony faça deles testemunhas maravilhosas to the gospel of Jesus, do Evangelho de Jesus, our Savior, nosso Salvador, in whom we pray. em quem nós oramos. Amen. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos cantar. Feche seus olhos.